Então, vamos iniciar o nosso webinário, né? Eu gostaria muito de agradecer o convite que o professor Luiz Roberto fez a mim, né, para estar coordenando esse webinário. É uma grande honra, né, estar aqui com todos vocês e principalmente ouvir o doutor Luiz Carlos Lobo, né? Então, eu sou professora titular de Biofísica da Universidade Federal do Piauí, sou graduada em enfermagem e odontologia e estou atualmente coordenando a UNASUS da UFP. Né? E o doutor Luiz Carlos Galvão Lobo, que é o nosso ministrante da noite de hoje, é médico pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, é doutor em medicina e docente livre em biofísica pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, professor adjunto do Instituto de Biofísica, coincidentemente, né, professor? Nós dois da área de biofísica. A origem é igual. Implantou a unidade clínica de radioisótopos do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pioneira em medicina nuclear no país, informatizou os laboratórios médicos Dr. Sérgio Franco, do Rio de Janeiro, iniciando o uso de computação em saúde no país, criou a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, consagrando o aprendizado integrado de ciências básicas, clínicas e sociais no ciclo básico e a inserção dos alunos em todas as unidades de atenção à saúde em Sobradinho, com aprendizado flexível e com responsabilidade crescente na atenção prestada à população. Recebeu medalha do Mérito Alvorada, comendador da Ordem do Mérito Médico, professor honoris causas da UNB, prêmio da Ordem Franco Hernanes, da FEPAFEMA, em 2013, consultor da OPAS, criou o NUDES, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CLADES, da OPAS, pioneiro no uso de multimeios e computador em cursos autoinstrucionais de ciências básicas em medicina e capacitação docente. Secretário de Planejamento e Medicina Social do INAMPES, um novo plano de contas hospitalares, controle de procedimentos de alto custos, consultor da OPAS, da CEGEX, do ProSaúde, do PED Saúde e participou da equipe da UNASUS Fiocruz. Então, nós temos realmente uma grande referência nacional para estar conosco aqui, nos ensinando muito, falando de inteligência cognitiva e saúde digital. Nosso muito obrigado, doutor Carlos Lobo, e agora eu passo a palavra para o senhor. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite que foi formulado pelo Luiz Roberto de Oliveira, e é muito bom saber que estava contando com a professora Liz Marinho e o Renato Sabatini também, na equipe que coordena esse curso. Eu queria agradecer a todos esse convite. Você fez uma biografia tão boa que eu mesmo eu fico me assustando um pouco às vezes. Mas então vamos começar. Foi um pedido do Luiz Roberto para a gente ver a inteligência cognitiva e a inteligência artificial, como é que elas se articulam. Então a gente fez aí um apanhado do que seria a inteligência cognitiva e saúde digital. Vamos começar com a ideia da cognição, quer dizer, é um processo mental que realiza a organização, o reconhecimento, a integração das informações, todas provenientes de algum sentido. A gente conhece o mundo através
dos nossos órgãos sentidos, memorizando-os para posterior apreciação e julgamento e caracterizando o raciocínio. Esse é o conceito de cognição que vai orientar a ideia de inteligência cognitiva. Mas cognição não visa apenas a adaptação ao meio ambiente. Ela inclui a integração da percepção desses estímulos e vivências prévias e passadas do indivíduo, realizando o seu aprendizado do mundo, de modo que a cognição é alguma coisa que se vai desenvolvendo ao longo do tempo e que nos permite conhecer o mundo e todos os entes que estão presentes. A rede neural biológica, que agora a gente está começando a discutir, corresponde a uma série de neurônios interconectados no cérebro humano. O meio pelo qual os neurônios interagem com seus vizinhos ocorre normalmente por meio de axônios que, via sinapses, vão se interagir com os dendritos de outros neurônios. Então, vai fazendo uma rede, milhões de neurônios e milhões vão se interconectar e fazer essa maravilha que é o cérebro humano. Eu diria que quando a somatória dos sinais de entrada atinge um certo nível, ele gera um potencial de ação, um neurônio, e esse potencial de ação é propagado ao longo do seu axônio e é transmitido via neurotransmissores. Então, a partir daí, a gente tem os vários neurotransmissores, a serotonina, a dopa, e que permitem a comunicação, ou um sinal elétrico direto, ou essa comunicação via neurotransmissores. Essa é uma ideia de uma rede de neurônios que vão se interrelacionando, os neurônios são mais escuros, e vão se interrelacionando com os dendritos de outros neurônios e criando uma rede de comunicação dentro do nosso cérebro. A inteligência cognitiva é a capacidade de integrar conhecimentos presentes e passados para quê? Para planejar ações e resolver problemas, compreender ideias complexas, realizar pensamentos abstratos, visa ainda discernir, compreender, criar, inovar. Todas essas atividades dependem da sua inteligência. Primeiro, deve haver uma cognição e portanto, o aprendizado do que foi vindo através dos órgãos de sentidos e a integração disso tudo dentro do nosso cérebro. Então, a partir daí, eu posso discernir, compreender, criar, inovar, aprender rápido, aprender com a experiência. Bom, a visão, eu trouxe a visão porque ela é um dos sentidos mais complexos. Ela permite fazer um conhecimento e interagir com o mundo. Então, ela compreende o estímulo às células da retina, os cones e os bastonetes, transmitindo ao cérebro pelo nervo óptico e envolve uma complexa rede de neurônios. Esses processos são a informação em vários setores cerebrais. Então, você não tem apenas um setor do cérebro que faz toda a interação do sentido visão. Você tem várias partes do cérebro, a gente vai mostrar agora, com diferentes funções. Elas permitem perceber, interpretar, memorizar, recordar. Você vê cores, movimentos, são todas sensações que você tem, ou são todos os estímulos que você tem em várias partes do nosso cérebro que depois se integram para permitir a visão integrada do homem. Aí tem uma conexão da visual córtex, começa com o núcleo geniculado, e ele tem várias seções que são movimentadas instantaneamente a partir dos estímulos de nervo óptico e que permitem você ter todos os aspectos relacionados a conhecimento, a parte visual, a parte de movimento, percepção de cores, enfim. É um órgão muito complexo, há uma coisa muito complexa que se desenvolve no cérebro, entende? E que a gente tenta imitar nos computadores, ainda que estejamos ainda numa parte muito preliminar. A inteligência artificial consiste, portanto, no uso de computadores tentando configurar ainda que uma realidade cerebral, que analisa um grande volume de dados, isso sim. O que caracteriza a inteligência artificial é você poder
analisar um grande volume de dados com grande velocidade e seguindo algoritmos que foram definidos. Essas duas características te permitem propor soluções de vários problemas, entre eles os problemas relacionados à saúde. Eu mostrei aqui a máquina básica, o primeiro computador que foi desenvolvido em 42 pelo Turing, Alan Turing, na Inglaterra. Isso é muito visível nesse ótimo vídeo que você tem distribuído pela Netflix, que chama-se O Jogo da Imitação. Você vê que são várias ainda rotores que permitem você diferenciar os vários conceitos, vários sistemas binários que são aí integrados e que permitiu decifrar o código de guerra da Alemanha, o Enigma. Foi um grande sucesso e permitiu à Inglaterra prever as ações dos alemães antes e prevenir essas ações. Eu queria dizer que a evolução do computador é muito grande. Para vocês terem uma ideia, em 1974, como eu estava conversando com o Renato Sabatini, eu tinha um DEC PDP-15 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha 32 kilobytes de memórias, nada mais que isso. Tinha um disco de 20 megabytes e nos custou $140 mil. Eu teria ali, em 75, já alunos de medicina, odontologia e enfermagem em cursos autoinstrucionais de fisiologia e biofísica. Eu queria apenas comparar o seguinte: em 2015 eu tenho um smartphone, está aqui na minha frente, um smartphone, dá para ver. Esse smartphone tem 32 gigabytes de informação e custou $250. Então, você tem uma ideia da evolução. 32 kilobytes me custaram $140 mil. Hoje eu tenho 32 gigabytes, $1 milhão de vezes mais, eu tenho 250, com um custo de R$250. Isso mostra a grande evolução que você teve nos sistemas computacionais. Ao ponto de você chegar na IBM, com o IBM Watson, em 2011, que processa 8 trilhões de operações por segundo, que é inimaginável a velocidade com que ele pode processar uma informação. A inteligência artificial, usando diferentes algoritmos e estratégias de tomada de decisão, um grande volume de dados processados em grande velocidade também, são capazes de propor e tomar ações quando solicitadas. Eu vou mostrar aqui sistemas com inteligência artificial são capazes de aprender com seus erros. Isso é coisa muito importante, porque cada vez mais a gente vai falar em machine learning. Corrigindo seus algoritmos de decisão, configurando uma machine learning, ou seja, a máquina vai aprendendo com seus erros e corrigindo essas premissas que foram apresentadas. Isso me dá uma ideia de um deep learning network, uma rede neural, em que você tem um conjunto de computadores. Na verdade, você tem 7 computadores, vezes 4, você tem 28 computadores, em que você entra com alguns dados de entrada aqui, e a partir daí você tem o processamento e cruzado entre os vários campos desses computadores, e com uma saída final dando o resultado que você processou. Isso permite fazer o que eu chamo de deep learning, que é um aprendizado de profundidade. Bom, a saúde digital, que é um tema que a gente estava querendo discutir aqui, abrange uma ampla gama de tecnologias que eu propus a classificação em tecnologias de uso amplo e de uso especializado. O que eu chamo de uso amplo? Bom, primeiro eu queria comentar que o Eric Topol, quando fez a Review on Manpower and Digital Health para a Inglaterra, National Health Services, ele foi contratado para fazer uma revisão sobre a formação de recursos humanos em saúde digital. Ele dizia, em 20 anos, todos os trabalhadores da área de saúde deverão ser capacitados em tecnologias que caracterizam a saúde digital. Inevitavelmente, isso deverá acontecer, eu acho, com menos tempo até do que isso. Eu queria dizer também que nenhuma tecnologia será usada e incorporada pelo homem, por mais inovadora e atual que ela seja, caso não aumente a eficiência e a resolutividade do trabalho a ser desenvolvido. Ele tem que sentir para que serve aquela tecnologia e de que maneira ela é usada no meu trabalho e aumenta a eficiência e a resolutividade do meu trabalho. Isso é um conceito fundamental, porque você querer
coisas que não são incorporadas ao dia a dia do profissional não fixa, não tem fixação quanto a isso. Por isso mesmo a gente fala que o processamento de linguagem natural deve ser oferecido ao profissional de saúde, evitando que ele tenha que ficar digitalizando dados do seu paciente no computador. Isso a gente vê o médico digitalizando a informação e passando menos tempo vendo o seu paciente. Eric Topol, novamente, no seu livro Deep Medicine, indica que, na atualidade, o médico passa mais tempo voltado ao seu computador que interagindo com o paciente. Então, vamos lá. Tecnologias classificadas como de uso amplo. A gente pode ter prontuário eletrônico, voltados à atenção hospitalar e atenção primária, e onde se registra todos os dados dos pacientes, e telesaúde e telemedicina, com acesso a bancos de imagens e bancos de apoio ao paciente, e uso de sistemas baseados em dispositivos de acesso único, smartphones e tablets, como sistemas de apoio à decisão clínica e a busca de bases de dados e currículos. Eu devia dizer que a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema de apoio à decisão clínica, que eu acho que é fundamental, que a gente vai ter que desenvolver. A característica da atenção primária à saúde é que você desenvolveu, e é uma conquista única, impensável até, que foi ter um prontuário do cidadão que foi adotado por todos os municípios e estados do país na atenção primária à saúde. Isso é muito importante, porque você gera uma base de dados única que permite fazer estudos de correlação entre um grupo, outro grupo de pacientes, ou entre um estado e outro estado, em situações socioeconômicas diferentes. É um repertório de conhecimento sensacional que está sendo muito pouco usado ainda. Eu saiba, só lá na Bahia está se fazendo, lá no CIDAC, estão fazendo cruzamentos, mas, enfim, é fundamental isso. E eu acho que o importante é que a gente deve pensar em centralizar a informação no paciente. Por que isso? Porque, verifiquem, você tem um prontuário único na atenção primária, mas quando você vai para a atenção especializada, ou atenção secundária e terciária, você pode ter uma gama de sistemas gerindo os seus prontuários e os seus sistemas de administração, seja de imagem, seja de laboratório, do que seja. Você tem sistemas diferentes. Se você integrar esses dados todos, fica muito difícil. Eu acho que um dos problemas que teve a IBM quando ela tentou implantar o Precision Medicine em câncer é a dificuldade que ela tinha de interagir com os prontuários de várias entidades e fazer uma correlação plena do que ela achava, entende? Então, isso significa que você tem que registrar no prontuário do paciente todas as informações do seu ambiente socioeconômico, dados de saúde obtidos na atenção primária, coligidos em outros níveis de atenção, exames complementares realizados, os seus laudos e medicações propostas. Ou seja, eu integro os dados todos no paciente. À medida que ele passa para ser atendido em outro nível, você vai simplesmente capturar o dado que já tem ele e depois você vai agregar o que você fez lá e isso tudo ficaria disponibilizado no prontuário do paciente. Esse prontuário obtido pela equipe de saúde ele deve estar espelhado no smartphone do paciente. Veja só, quase 100% dos pacientes, pelo menos mesmo nas comunidades mais pobres em Brasília, tem um smartphone, tem um celular, a maior parte com smartphone já. Então, eu vou espelhar no smartphone do paciente o que a gente obteve na equipe de saúde através do uso dos seus prontuários. E esse sistema seria disponibilizado em nuvem para a pessoa, vai para a nuvem, e pessoas autorizadas poderiam acessar esses dados. Então, se ele for atendido na atenção secundária, ou fazendo um exame especializado, você simplesmente autoriza aquela pessoa daquele novo nível de atenção para que ele acesse os dados e ele depois agregue os dados, resultados de exames, o que foi feito de exames complementares, diagnósticos, cirurgias, ou o que seja. A tecnologia, escuta, como manter a privacidade do sistema? A ideia é que você use uma tecnologia que foi desenvolvida para manejar o Bitcoin, para manejar as moedas digitais, e essa tecnologia permite que você tenha blocos de informação que são dispersos em vários computadores
e você tem apenas o indivíduo autorizado, é que ele tem uma chave que permite agregar esses dados. Esse blockchain permite você ter a confiabilidade da informação, a privacidade e assegurar que essa informação está sempre disposta a quem você autoriza que acesse. Um embrião desse processo está sendo desenvolvido no DataSUS como ConnectSUS, é um embrião mesmo, está muito início, mas a ideia ela começou com Jackson Barros, era para ser uma coisa desse tipo. Você vê o que integrar os dados do paciente de tal forma que ele tenha informação e que essa informação esteja sempre atualizada quando você agrega, quando você atende em outros níveis, ele agregaria informação nesse prontuário. É importante que quando você tem uns sistemas integrados de prontuário, seja no hospital, seja em atenção primária, sistemas funcionando em background podem ser utilizados para verificar dados dos pacientes, de uma unidade do sistema de saúde, e tais como interação e compatibilidade de medicamentos, dados de exames complementares discrepantes, exames solicitados e ou serem realizados. Ou seja, é possível melhorar a qualidade e o custo, porque você evita que você tenha custos adicionais e repetitivos. Aí vem a nossa ideia da telemedicina. A gente tem possibilidades como acesso a facilidades centralizadas ou acesso individualizado. O que eu chamo de acesso a facilidades centralizadas? Acesso a um especialista, onde ele pode ter uma segunda opinião formativa, ou uma segunda consulta, ou ter um apoio, e é importante que isso seja bem. Eu acho que o segundo aspecto que você pode ter como facilidade centralizada é acesso a um sistema de apoio à decisão clínica, que são disponibilizados via internet para acesso profissionais de saúde. O Harvard desenvolveu o DXplain, Isabel Health foi desenvolvido na área privada por um senhor que perdeu a filha por um erro médico, dizia ele, que resolveu fazer um sistema diagnóstico para melhorar a possibilidade de se chegar a um diagnóstico e um tratamento adequado. O que acontece agora é que nos Estados Unidos, a maioria dos sistemas de prontuários eletrônicos nos hospitais estão agregando sistemas de apoio à decisão clínica. Né? Nesse apoio à decisão clínica, existe já uma gama grande de sistemas de apoio à decisão clínica. Tanto que eles fizeram aí uma Clinical Decision Coalition, uma associação de sistemas de decisão, de apoio à decisão clínica, para garantir que os parâmetros sejam transparentes, você sabe de que maneira ele está fazendo aquilo, quais os algoritmos que ele está usando, e de que maneira você está orientando uma tomada de decisão. Isso é muito importante. Eu queria dizer também o seguinte: quando você implantou o prontuário eletrônico do cidadão, você adotou um sistema que se chamava Problem Oriented Medical Record, ou seja, um prontuário médico orientado por problemas. Isso foi criado pelo Lawrence Weed, eu acho que foi em 1945, se não me engano. E ficou com uma grande dificuldade, porque pelo sistema de prontuário eletrônico que foi proposto pelo Lawrence Weed, nos idos de 40 e poucos, 45, acho que foi, você fazia o seguinte: quando você tinha que reconhecer os problemas do paciente de acordo com as queixas que ele apresentasse, você traduz aquilo em problemas que podem ser problemas ativos, problemas subjetivos que o paciente relata, pacientes objetivos que o médico pode reparar que existem algumas coisas ali de sinais. E ele tem também os riscos e as potenciais riscos que você tem em relação à saúde. Então, o que acontece é que a WONCA, que coordena a atividade de medicina de família e comunidade no mundo inteiro, quando ela fez a classificação da CISAP-2 dele, para a classificação de enfermidades e procedimentos na área de atenção primária, ela usou o sistema do Lawrence Weed, e esse foi adotado pelo prontuário do cidadão. De modo que uma das coisas que se faz lá é que você reconhece os problemas do paciente, ativos e subjetivos e objetivos, e ativos ou não ativos, e você, a rigor, você deveria fazer um plano de ação em relação a cada problema que você está abordando. Você lista os problemas, acriticamente lista,
e você vai fazer para cada problema uma estratégia de diagnóstico e uma estratégia eventual de terapia, ainda que seja muito preliminar. Você, periodicamente, você tem que rever esses problemas para ver se eu não posso coordenar 2 ou 3 através de definir uma síndrome, ou mesmo reconhecer uma doença, e eu vou fazer uma revisão permanente dos problemas. Qual o interesse que isso tem? Primeiro, você não esquece alguns problemas do paciente. Eu me lembro de Sobradinho, em que entrou uma menina, uma pretinha, que entrou no nosso hospital e tinha uma queixa principal única, que era o seguinte: eu vim aqui porque eu ainda não fiquei moça. Tudo bem. Mas o residente, quando atendeu, verificou que ela tinha icterícia. E foi pesquisar que icterícia da menina, fui pesquisar, deve ter uns 15 anos, 13, 14, 15 anos. Ela foi pesquisar a icterícia da menina e verificou que ela tinha hepatomegalia, que ela tinha uma esplenomegalia, que ela começou a tratar e verificou que era uma anemia perniciosa, tratou a paciente e deu alta nela. E um colega meu, muito meu amigo, passava pelo corredor, viu ela sentada num banco, chorando, e perguntou: minha filha, você foi muito bem tratada aqui? Foi. E você resolveu o seu problema? Eu disse: não, doutor, eu continuo sem ser moça. Ou seja, a queixa principal dela, que era não ser moça, não ter menstruado nunca, ela tinha um atraso da sua menstruação, da sua menarca. Então, isso foi... Apareceu um problema que interessou mais ao médico, ele foi ver aquele problema e esqueceu a queixa principal do paciente. Então, quando você tem um prontuário orientado por problemas, eu tenho que listar os problemas e, de vez em quando, rever esses problemas. Com isso, você não esquece uma queixa que ela fez e que você depois, como acontece muitas vezes, você centraliza a sua atenção num determinado sintoma e vai atrás daquilo e esquece o restante. Então, por que isso não foi adotado muito nos hospitais? Porque quando um prontuário médico hospitalar, quando o paciente tem várias internações, fica absolutamente ilegível de regra. Quando você tem um prontuário orientado por problemas, em que você tem a anotação do médico, a anotação de toda a equipe de saúde, da enfermeira, da auxiliar, todo mundo anota em relação aos problemas que estão sendo referidos. Então, você pode acompanhar o raciocínio da equipe médica na solução do problema. Eu posso ver de que maneira ele está pedindo exames complementares, de que maneira ele está coordenando esses exames para chegar até uma hipótese diagnóstica, entende? Então, isso permitia que você visse o médico que é bom, que está fazendo bem, e o médico que não está conseguindo um raciocínio de diagnóstico bem elaborado. Por isso mesmo, ele foi recusado em todos os hospitais. Os lugares que eu sei que adotaram prontuário orientado por problemas foram hospitais militares. O NIH também adotou no seu hospital de Bethesda, mas não é muito utilizado porque os médicos reagem muito contra você ter algum sistema permanente que pode te fiscalizar. Então, você tem acesso também a informações médicas disponíveis em bancos de dados. Quer dizer, o Watson dizia que tinha engolido toda a informação que você tinha no Medline e em todas as redes de informação que estavam disponíveis até 1912, por aí, 15. E o DeepMind da Google, que foi comprado, foi um sistema desenvolvido na Inglaterra e por isso foi muito utilizado no Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. E o SIDAX agora, na Fiocruz, querendo desenvolver um sistema de avaliação e pesquisa de dados e disponibilizado através... A outra coisa que a gente tem que falar é que há o acesso também a redes de informação, e redes dessas são muito populares e muito usadas. Patients Like Me, por exemplo, tinha um volume de dados tão grande que acabou sendo comprado pela Google, se não me engano, em que um paciente que tinha algum problema qualquer, câncer de ovário, por exemplo, ele pode questionar quem outros pacientes existem nessa gama de países, ou mesmo, que tenham um diagnóstico de câncer de ovário, qual foi o tratamento, e qual foi a evolução, e qual foi o resultado desse tratamento. Então, é possível se diagnosticar, existe isso, uma outra rede muito boa, que é Crowd Medicine, tem outra Smart Patients, tem a Cork de câncer, enfim, você pode discutir entre os pacientes uma rede
que permita a ele aliviar as suas tensões discutindo problemas semelhantes. O reconhecimento de padrões, isso veio com a Fei Fei lá em Stanford, começou a analisar imagens e fez um banco de imagens, né? Você reconhece os padrões, esse reconhecimento pelo computador poderá indicar no what de um problema de saúde. Por exemplo, eu aqui tenho mas não dá para ver, mas enfim, eu tenho uma mancha avermelhada na minha pele aqui, não dá para ver. Mas enfim, e você pode chegar e se você jogar isso aqui, a gente tem que pensar que isso vai acontecer no futuro imediato, já está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo na Inglaterra, que você fotografa isso aqui com o seu celular, manda para alguém na nuvem que possa reconhecer, vai para a base de dados, ela é comparada e vem um diagnóstico. No meu caso aqui, ele diria um diagnóstico, isso é uma hemorragia subcutânea. Mas então ele define o know what do problema, ele vai dizer a probabilidade de ser o quê. Não é? Dizer que, por isso mesmo, a Google, o DeepMind da Google, que começou muito ativo na Inglaterra, avaliando um conjunto de imagens de dermatologia, a pesquisa de melanoma, não entendi. Diagnosticou que indicou desempenho maior do que os especialistas no diagnóstico de melanoma, com alta especificidade e sensibilidade. Então, vocês veja, Stanford desenvolveu um banco de imagens dermatológicos e que até há algum tempo eu estive conversando, ele está disposto a disponibilizar a outras universidades, da mesma forma que aquele sistema de diagnóstico de apoio à decisão clínica de Harvard, é possível você obter, a gente quase conseguiu trazer ele, porque eu ia trazê-lo com o apoio do meu amigo Howard Slack, que é de Harvard. A gente ia trazer de duas maneiras. Eu trazia o sistema de apoio à decisão clínica, em que você entra com os queixas do paciente, os sintomas do paciente, o que seja, e ele vai agregando. Você entra com um sinal, por exemplo, febre. Ele diz, isso tem 512 entidades que podem produzir febre, mas eu tenho febre e tosse. Isso já diminuiu para 300 e poucas entidades. Eu tenho febre, tosse e expectoração. Ele vai fazendo, agregando, através do uso de vários algoritmos, ele vai tentando peneirar aquilo até o ponto em que ele chega num certo limite ali, em que ele dá a indicação possível de várias possibilidades, probabilidades de ser, e mais orienta que tipos de exames ou que tipo de diagnóstico você vai poder utilizar para resolver o seu problema. Então, veja, isso daí, se eu apresentar a minha imagem aqui, eu fotografo, mando para o banco de dados e recebo a informação imediatamente, porque um dos problemas que se tem na teleconsulta é que ela leva, em média, lá, pelo menos a experiência que eu tenho em Brasília, é de 7 dias para você ter uma resposta. Eu tenho uma lesão aqui, mando para ele, ela vai para alguém que coordena na telemedicina, vai para o especialista, o especialista responde, volta para ela manda para ele, leva 7, 10 dias. É muito tempo, porque eu estou na frente do paciente, quero na atenção primária e quero ter uma resposta imediata. Esse problema de você ter resposta e ter pattern recognition com imagens, cada vez mais você já tem todo o sistema de diagnóstico de ressonância, de tomografia digital, mamografia, e ele vai me permitir ter uma resposta quase imediata. Quer dizer, eu estava analisando um trabalho de um hospital universitário em que eles me diziam que tinham muito pouca resposta em relação à patologia cirúrgica, porque levavam em torno de 1 mês e meio. Então, como levava muito tempo para ter a resposta da patologia, o cirurgião fazia as cegas o que era e não tinha muito... A ressonância estava levando nesse hospital qualquer coisa como 3 semanas, 4 semanas para ter a resposta. Escuta, eu estou com o meu paciente com a resposta agora. Não é? Eu sei que a Universidade de São Paulo está desenvolvendo na sua área de radiologia um sistema para diagnóstico de tomografia muito voltado ao Covid, mas esse é o embrião do que pode ser. E é isso no Brasil é muito pouco estruturado. Veja só, em Brasília existe uma médica chamada Janice Lamas,
e capturou 50 mil exames de mamografia e acompanhou 35 mil com um acompanhamento de cirurgia e de biópsia, para ele acompanhar o que havia e a evolução do paciente. Ela tem essa base de dados inteira disponível e não é usada. Quer dizer, ela usa para ela mesma, claro, mas não é usada. Eu estava discutindo com um amigo meu que é oftalmologista, que está criando uma base de dados de tomografia de oftalmologia, né? O OCT, tomografia computadorizada de campos visuais, e ele disse, eu gostaria muito de partilhar essa informação com alguém. Isso seria feito através de base de dados que algum dia a gente vai ter. Mas eu estou dizendo que, ainda que o computador, na estágio que a gente está, define o know what, ele não define o know why. Como eu estava explicando, ele não diz por que eu tenho essa mancha vermelhinha aqui na minha pele. É claro que o médico ele vai dizer, não, isso aqui deve ser porque ele está tomando aspirina, a aspirina está evitando a adesão plaquetária, então ele está fazendo uma pequena hemorragia aqui. Esse know why deve ser feito pelo médico, que deverá discutir o problema com os seus pacientes e aliviando as suas tensões, já que o computador não tem emoções, nem compreensão, nem interesse com o outro. A gente pode falar em tecnologias classificadas como de uso especializado. Aí você tem sensores vestíveis, o nome é horrível, não é vestíveis, ou wearable, ou implantáveis, que você usa, por exemplo, eu vou mostrar aí a pouco, um sistema da Abbott de você ficar permanentemente medindo a sua glicemia e permite controlar o uso de determinados alimentos e verificar o que acontece com a sua glicemia. Então, você tem sensores vestíveis, você tem internet das coisas, a gente vai ver também um pouco agora, inteligência artificial, realidade virtual e ampliada, vai se usar muito, cada vez mais em medicina, você tem uma realidade virtual e ampliada, sobretudo para você ver, simular situações em determinadas condições que não são, simulando situações que não são disponíveis permanentemente ou com frequência. Você tem a genômica, o estudo dos genes todos, cada vez ficando mais acessíveis. O primeiro estudo de genoma humano custava $1 milhão. Agora deve custar uns $1.500, por aí. Você tem a robótica, a impressão em 3D, o nosso amigo lá está usando muito isso, o Shen está usando isso muito lá na USP, e análise preditiva de dados, quando você analisa um conjunto de dados para predir, para fazer uma previsão do que poderá acontecer. Você tem tecnologia, então, de uso especializado. Uso de dispositivos vestíveis, wearable device, no acompanhamento de diabetes, por exemplo. Tem a Abbott Freestyle and Sensor. A Medtronic tem um sistema que não só mede o açúcar, mas tem um controle de uma bomba de insulina que fica também subcutâneo. Diagnóstico de infarto coronariano, a interpretação desse exercício, já tem relógios que permitem você medir o ritmo cardíaco e você poder diagnosticar, por exemplo, fibrilação arterial quando ela ocorre. Não é? Um dos estudos que foi feito foi que aqui o livro dele que eu aconselho a todo mundo, um dos estudos feitos pelo Eric Topol, é que ele dizia que tinha uma paciente que apareceu com um AVC, não muito grande, mas tinha um AVC, e ninguém sabia a causa, porque ela não referia que não tinha nada, e então ele pediu para fazer uma medida do eletrocardiograma durante 7 dias, coisa que aqui a gente tem durante 24 horas, mas não tem durante 7 dias. E aí detectou que havia realmente uma fibrilação, ela fibrilava de quando em quando. Entrou com problemas, entrou com tratamento com anticoagulante, evitando novos traumas. Mas, enfim. Então, você tem hoje relógios, tanto da Samsung quanto da Apple, que permitem você, no momento que você está sentindo mal, apertar e poder controlar o eletrocardiograma, vai para o seu celular, você pode transmitir para o seu médico, para você verificar se teve por exemplo, se é uma taquicardia paroxística simples ou se é um processo de fibrilação auricular. Para regular marca-passo, claro.
Tem um problema de acompanhamento de pacientes em suas residências. Já está vendo isso, a Alexa está propondo isso, da Google, da Amazon, e tem o Google Home. Então, você tem sistemas que permitem você acompanhar o paciente. Você pode ter vários sistemas com câmeras que permitem ver se o paciente... Eu tive o caso de uma paciente, uma paciente amiga, que caiu na cama, sozinha, o acompanhante não estava. Ela caiu na cama e não conseguia sequer chegar, porque não tinha previsto isso, não conseguiu chegar no celular para poder falar, ou no telefone para poder chamar alguém, e ficou caída assim durante algumas horas até que a acompanhante voltasse e pegasse, enfim, atendesse ela. Então, eu tenho um acompanhamento de um paciente que pode ligar e alertar o médico ou a equipe de saúde do que está acontecendo no paciente que tenha atenção domiciliar. Eu posso fazer comunicação médico-paciente, já está fazendo, você tem o WhatsApp, tem os mídias sociais todas, e-mails, e a confiabilidade. Não, escuta, você tem um WhatsApp de negócios que permite você fazer uma certa confiabilidade, que só quem tem acesso àquele grupo tem uma criptografia que permite dar uma certa confiabilidade, mas ainda estamos precisando melhorar todo esse aspecto. Você tem telecardiologia, que faz diagnóstico de oftalmologia, está sendo feito no Rio Grande do Sul, teleradiologia, que está sendo feito em São Paulo, e atendimento de telepsiquiatria, que está sendo feito muito largamente. Meu colega Silvaí Levi, lá de Brasília, faz atendimentos no mundo inteiro, usando transmissão via... Eu acho que ele usa Aí você tem uma sala que tem internet das coisas e que você pode, sentado num canto, aí não está mostrando, mas o paciente pode, com um botãozinho, ligar a televisão, ligar a geladeira, ligar não sei das quantas, assim, e você pode acompanhar o que está acontecendo em relação àquele paciente. Esse é um problema de cirurgia, em que você vê os cirurgiões fazendo a manipulação do seu robô que está aqui com muita precisão em relação às ações cirúrgicas ali. A tecnologia de uso especializado, a gente salienta aqui o aspecto de Big Data. A Big Data está sendo gradualmente introduzida no sistema de atenção à saúde. Ela permite que dados de prevalência, incidência e evolução de enfermidades permitissem gerar dados estatísticos, antecipar surtos epidemiológicos e prescrever ações preventivas. Isso que aconteceu, muito estudado por várias entidades, como Johns Hopkins, na última pandemia de Covid aí. Ele permite diagnosticar, tratar e avaliar a evolução de pacientes. Eu vou dar umas características do que seria uma pesquisa em biodata. Uma pesquisa em Big Data, diferente do que se faz em pesquisa clínica, por exemplo, simples, você tem uma pesquisa realizada um grande número de participantes, na ordem dos milhares ou centenas de milhares, até milhão, e pesquisa em grandes bases de dados não estruturadas. Você tem terabytes ou petabytes de informação, grandes bases de dados, você joga a informação lá e vamos começar a processar. Ele utiliza dados obtidos sem ter um protocolo de pesquisa. Eu não digo o que eu quero achar. Eu digo apenas que eu quero ver que correlações eu vou encontrar. Eu não estou buscando testar hipóteses. Não é? Lembre-se que o Viagra, quando foi feito o marketing dele, ele era vendido como sendo um bom hipotensor. E a descoberta de que ele era muito bom para a disfunção erétil foi feita pelos pacientes, porque o fabricante não tinha feito isso, né? Não tinha pensado, não foi uma hipótese que ele testou. Então, quer dizer, quando você vai para a Big Data, eu não estou buscando, ele vai me gerar as hipóteses. Ele pesquisa relações entre muitas variáveis sem especificação prévias, buscando inferir relações causais. Eu quero saber o que é que existe com muita frequência, como é que elas se correlacionam, de que maneira as custas desse sistema, por exemplo, o projeto Recovery na Inglaterra determinou claramente que a dexametasona tinha um efeito muito importante na terapia de casos sobretudo pulmonares, do Covid.
A pesquisa, outra característica da pesquisa é que ela realiza a pesquisa de uma grande base de dados diversificados. Ela pesquisa dados, pode ser de prontuários médicos, dados administrativos, bancos de dados de imagens, sensores, genomas, dados de epidemiologia e dados sobre a condição socioeconômica e ambiental do paciente. Ele emprega algoritmos agnósticos. O que significa isso? Eu não tenho hipóteses prévias, eu não tenho conceitos preconcebidos, evitando a introdução de vieses, de riscos na interpretação dos resultados. Isso é muito importante que aconteça. E, finalmente, uma base de dados, ele faz um processamento em redes neurais, permitindo treinar o sistema. O sistema vai aprendendo pelos seus próprios erros. Ele permite a verificação de erros e acertos através de um sistema de machine learning. Eu já falei aqui agora que uma das coisas que vocês podiam ver, para ver como é que você chega usando Big Data a um diagnóstico preciso, é um filme que existe, chama-se AlphaGo, em que a Google jogou quase 1 milhão de jogos do jogo Go no computador DeepMind. Aquilo foi correlacionando o que acontecia com os jogos, com os erros, os acertos, e ela fez um algoritmo e testou esse algoritmo com o campeão mundial coreano do Go, numa transmissão que foi acompanhada por 200 ou 300 mil pessoas na Ásia. O jogo Go é muito popular na China é muito mais difícil que o xadrez, e é muito popular na China e na Coreia. Então, ele fez, para grande tristeza, quase chora, do campeão coreano de Go, o sistema do DeepMind ganhou, empatou porque ele quis fazer uma jogada para teste lá. Em todas as jogadas ele ganhou, um jogo de 5 ou 6 jogadas ele ganhou todas, mostrando a eficiência de você ter. O que ele fez? Ele engoliu uma quantidade enorme de jogos e foi analisando o que esses jogos tinham, como é que eles davam certo, quando não davam, qual a jogada que dava. E você permite desenvolver um algoritmo. Vale a pena ver, hein? Se vocês quiserem procurar na Netflix, tem lá um programa chamado AlphaGo, em que você vai ver como é que eles desenvolveram um sistema, um algoritmo para fazer o jogo do Go com muito sucesso. Eu queria só, para terminar aqui, dizer que outra definição de inteligência artificial é que são sistemas computacionais inteligentes capazes de realizar tarefas sem receber instruções diretas de humanos, ou seja, são robôs. Os robôs são exemplos disso. Tem várias, isso na indústria é muito usado. Né? Ok. Mas em relação à medicina, poderia argumentar que os robôs não têm empatia e não atendem pacientes de forma individualizada e humana. E a resposta que eles dizem é o seguinte: muitos pacientes dizem que muitos médicos, na atualidade, também não o fazem. Ou seja, o médico não está atendendo. O tempo médio de consulta nos Estados Unidos, pasmem, é de 59 tempo de consulta, o tempo médio em que o médico interrompe o que o paciente está falando. O paciente começa a falar, eu interrompo ele. O tempo médio de você interromper a fala do paciente é de 59 segundos, medido pelo Eric Topol. Então, você tem a ideia de falta de comunicação que você tem. Ele está interessado em resolver um problema, ele pega um sistema, eu vou estudar isso, e não vai para frente. Então, o próprio Eric Topol fez uma nuvem de palavras para ver como é que o médico americano é visto pela sociedade americana. Então, você vê que ele é apressado, ele está sempre com pressa, ele está sempre ocupado, ele não está interessado em dar cuidado ao paciente, ele não tem, enfim, ele é impaciente, ele não tem condescendência para o paciente, enfim. Isso dá a ideia de como é que o médico americano está sendo visto pela sociedade americana e que a gente espera possa se corrigir com o tempo no Brasil. Eu acho que quando você implanta em atenção primária, através da equipe de saúde da família, que você gera uma responsabilidade em relação a uma população definida, adstrita a um território e a uma equipe de saúde, você gera essa relação, é fundamental, e que evita que você seja visto como
com essas características que estão aí em relação à medicina geral nos Estados Unidos. É isso aí, muito obrigado. Estamos disponíveis agora. Eu acho que acabou. Agora... Então, obrigada pela sua excelente apresentação. Então, a gente conseguiu ver de forma muito objetiva, né, a inteligência artificial, onde o Dr. Luiz mostrou a interação neuronal, né, a partir da visão, né, que a gente que trabalha na biofísica sabe daquela cascata química, né, física e química da retina, né, da cascata dos segundos mensageiros, envolvendo o cisretinal, até chegar realmente na visão. Dr. Luiz também mostrou que a importância desse prontuário integrado. Então, eu mergulhei muito na saúde da mulher, quando ele falou nesse prontuário integrado, porque realmente há uma lacuna no nosso sistema de saúde com relação a esse prontuário integrado, no que se refere à gestante. Então, quando essa gestante é estratificada de risco na atenção básica, que ela é referenciada para a especializada, tem uma lacuna enorme nesse vai e vem dessa gestante, que muitas vezes impacta na mortalidade materna. E que, com certeza, com esse prontuário integrado, evitaria muito essa morte materna e outras mortes dentro do nosso sistema de saúde, né? Foi falado também a importância dessa clínica baseada em problemas, né? E aqui eu falo muito de um livro, que é um livro que eu consulto constantemente, do Dr. Vitor Ramos, que é a Consulta em 7 Passos, onde ele aponta a importância daquela pessoa que está buscando o serviço para consulta na anamnese, né? Ouvir, né? O que realmente aquela pessoa que busca o sistema está precisando. Muitas vezes o olhar do profissional não é aquele problema daquela pessoa que está buscando o serviço. E, por fim, a sua fala traz um ponto bastante atual e importante, que é a análise preditiva usando o Big Data, né? Então, isso é uma coisa muito relevante, porque ela traz esse aspecto preditivo, né? Essa análise desses Big Data, né? A gente vê o uso daquele vocabulário na plataforma USAG, né? Do SIGDAB, né? Que está sendo muito usado hoje, para até mesmo orientar a terapêutica, né? Então, o uso desse Big Data para orientar a questão médica na terapêutica. Que medicamento é melhor, qual medicamento traz a melhor terapêutica, né? Que foi muito usado na questão da Covid, que está sendo agora transportado para outros estudos, né? Então, assim, doutor Carlos Lobo, a sua fala foi riquíssima, foi muito, incorporou, a gente conseguiu internalizar e muitas coisas importantes, né? E com certeza a gente vai ter aqui várias falas dos participantes exaltando a excelente fala sua nesse momento nosso do SIG, né? Então, no chat, a gente pode ter aqui, nós temos vários elogios, né? E o o professor Luiz Roberto, ele tem uma fala aqui, onde ele diz que, diante de todo esse enorme panorama que a saúde digital nos apresenta, não seria interessante trabalharmos as famosas lacunas existentes em nosso país?
Ele também fala a importância da saúde digital nas graduações, né? O José Otávio fala que foi a palestra magnífica, Thalita também elogia, né? A doutora Ana Estela dá prazer grande, né? Se ela quiser até falar, abrir a câmera, né? E falar, porque a doutora Ana Estela foi a idealizadora do Telesaúde, né? Enquanto estava na CEGEDS. Se ela quiser abrir a câmera e microfone está aberta, Ana Estela. Mas ela fala aqui que parabéns, professor Lobo, excelente apresentação, muito obrigada, né? José Alberto também parabeniza, né? E Raul, da UFPE, parabéns pela palestra, eu sempre fui um entusiasta do prontuário, problema, orientado, e gostei muito de sua fala e na importância desse uso, né? Doutor Luiz Roberto também fala como o senhor vê o problema da educação, né? Da educação da saúde digital, né? E a Maria Inês gostaria de perguntar como é vista a interface entre banco de imagem e a ética, né? Em pesquisa, em especial na lei, eu acho que é a Lei de Proteção de Dados em vigor. Bom, então é isso. Muitos parabéns. Então, nós temos a questão do doutor Luiz Roberto, né? E a da Inês, falando da questão ética. E isso aí. Então, está aberto aí. Quem quiser abrir microfone e câmera, é só levantar a mão. E eu passo a palavra agora ao doutor Luiz Carlos. O Renato Sabatini não falou nada, ele também é um dos pioneiros. Calma, responde primeiro as perguntas da plateia, depois eu falo. Veja, em relação à educação, é claro que a educação é fundamental, Luiz Roberto. A gente tem que pensar cada vez mais na formação de toda profissional de saúde tem que aprender a utilizar, mas veja bem, o que está acontecendo é que os sistemas ainda não estão permeáveis, no sentido de que você gera o dado e não tem um feedback relacionado àquele dado. A professora Liz falou que você refere o paciente a um nível e não tem um retorno sobre o que foi feito no nível seguinte. Então, essa referência e contra-referência está ainda bastante deficitária. E é a mesma coisa em relação a sistemas eu tenho que ter uma formação do pessoal nos vários níveis para eles perceberem a importância do que está acontecendo. E isso é um processo, eu acho, gradativo. Você está fazendo aquele curso de mestrado em saúde digital, eu acho muito bom, multiprofissional. A Fiocruz Brasília está começando um curso agora sobre saúde digital também, mas são cursos ainda que não estão regulares, como você estava querendo. Parte o médico sentia a necessidade de aprender aquilo. Eu quero que ele sinta que eu preciso de entender melhor o que está acontecendo se eu não quiser ficar fora. O que acontece é que as nossas escolas de medicina são escolas de medicina criadas abruptamente, em grande número, e o que acontece é que você está formando médicos que não são capazes de definir o know-why, por exemplo, porque eles são muitas vezes seguidores de protocolos. Eles seguem protocolos e também. Eu me lembro de um livro chamava-se A Viagem, do Christian, eu acho, que ele era residente na Universidade de Harvard, e ele foi fazer o primeiro ano de residência médica, clínica, e disseram para ele, olha, você está entrando aqui agora, então você vai ser designado para acompanhar os pacientes que estão na unidade coronariana. Eles assim, mas por que vocês estão me mandando para a unidade coronariana? E a resposta dos residentes sêniores era o seguinte, não, é porque a gente vai para lá, mas não tem nenhum desafio, porque o diagnóstico está feito, o tratamento é você seguir o paciente, ver o que acontece, então não tem nada, ele vai ter um tratamento que você simplesmente vai acompanhar a rotina do que tem lá. Ele entrou, está bem. Como foi designado, ele foi lá. E ele fez a seguinte pergunta, Liz. Chegou para o paciente, 5 pacientes estavam lá, e perguntou o seguinte,
por que é que você está aqui. Nenhum paciente disse que estava ali porque tinha tido infarto. Um dizia o seguinte: olha, você quer mesmo saber, doutor? Eu estou aqui porque eu descobri um desfalque na minha empresa que eu não sei como vou sanar. Outro dizia que tinha descoberto que a mulher enganava, outro que a filha usava drogas, e assim, quer dizer, ninguém, o emocional do paciente, ninguém tinha buscado. Então, você estava seguindo uma rotina, estava seguindo um protocolo, mas você esqueceu de fazer uma pergunta simples: por que é que você está aqui? Qual foi o seu problema, entende? E ninguém faz isso. Então, quer dizer, em Harvard. Então, você vê por dizer que a gente pensa sempre que os Estados Unidos é tão maravilhoso, o consórcio recente de escolas médicas nos Estados Unidos, que foi criado pela Associação Médica Americana, e não pela Associação de Escolas Médicas, parece incrível, ela juntou, eram 11 escolas, depois foi crescendo, no fim estava com 31 escolas agregadas nesse consórcio. E uma das conclusões que eles tiveram é o seguinte: o ensino médico teria que ser baseado em um tripé, e não mais ênfase em ciências básicas e ciências clínicas. A gente tem que admitir que o ensino médico tem que ser baseado em ciência básica, ciência clínica e no estudo da comunidade, né? Problemas de epidemiologia, sociologia. Quer dizer, você custou, a gente fazia isso em 66 em Brasília, quer dizer, você custou desde Flexner. Flexner atrapalhou muito também, mas desde Flexner até 2011, 2010, 100 anos para o cara descobrir que estudar a comunidade, ouvir a comunidade, tentar entender como é que você atua, quais são os problemas principais, como é que a gênese levou 100 anos, tá certo? Virchow descobriu isso em 1870 e qualquer coisa, quando ele médico. Virchow é quem começou a medicina científica, no meu entender. Não sei se o Roberto Sabatini concorda, mas ele que começou os estudos clínico-patológicos e que fazia correlação clínico-patológica e, portanto, não era mais uma medicina empírica, era para a pessoa buscar a razão lógica de um determinado problema. Ele fazia todas as... Ele foi para a Silésia e descobriu a importância que tinha, ele viu lá a condição de pobreza que você tinha lá na Polônia, e ele dizia isso, a gênese de patologias que surgiam em função da falta de água, da falta de saneamento, da falta de residência adequada, enfim. Então, ele além de ser um cara que começou toda a parte de diagnóstico clínico patológico e, portanto, o embasamento científico da medicina, que depois o Ashley pegou e foi para frente, mas, enfim, ele foi o cara que começou a medicina social também, porque ele começou a perceber a importância, foi muito usado por Engels depois, para ver a importância dos fatores sociais na gênese dos problemas médicos. Enfim, levaram... Não é? O Flexner dizia que o professor de medicina não tinha que atender tantos pacientes quanto necessários na comunidade onde ele se inseria. Ele teria que atender o paciente apenas em número suficiente para fazer pesquisa e ensino clínico, nada mais. Então, ele foi um campeão de fazer a separação da universidade da comunidade, da vida real, né? Quer dizer, fazer a ideia da Torre de Marfim ainda é muito assim. Quer dizer, tem melhorado um pouco, mas Harvard... Olha, eu conheci o diretor da Faculdade de Medicina de Harvard, e a gente estava discutindo educação médica faz muito tempo. E ele dizia o seguinte, a gente estava conversando a importância de interação, como é que fazia a formação do aluno, etc. E eu perguntei, como é que você forma, professor? Não vou dizer o nome dele, que fica chato até. Mas como é que você forma a medicina, então, lá em Harvard? Diz assim, Harvard forma scholars, formam pensadores. Eu cheguei... Ele diz assim, 20 prêmios Nobel até agora. Você concorda? Eu disse, bom, se você acha que Harvard deve simplesmente formar prêmio Nobel, eu estou de acordo com você. Se ela é para formar médicos que possam interagir no país inteiro, melhorar a condição de saúde, discutir os problemas de saúde, fazer... Não tá, e eles já formularam Harvard depois. Mas, enfim, era a ideia dele. Harvard forma scholars, então é inteiramente divorciado da realidade onde ele se encontra. Eu acho que a educação é importante e a gente tem que fazer o médico sentir. Se você incorpora uma coisa, uma técnica que melhora o trabalho dele, ele vai usar. Se ele perceber a importância de ter
melhor coisa. Se eu der a ele a condição de ter processamento de linguagem natural dele, ele não precisa mais ficar digitando ele próprio, mas ele pode simplesmente digitar. Você faz isso hoje, entende? Você faz isso em banco, você faz isso em... Quer dizer, processamento de linguagem natural não é fácil, mas está ficando corriqueiro, eu diria até. Então, quer dizer, por que não fazer isso em relação ao médico? Você tem que, ou a enfermeira, ou o profissional de saúde, você tem que... Por que eu tenho que digitar? Eu tenho que simplesmente falar ali no meu celular. Esse celular aqui é o grande meio de integração que a gente vai ter. E já tem. Todo mundo, quando você quer alguma coisa, pesquisa no Google, né? Outro dia eu estava vendo um trabalho daquele Hariri, 21 lições do século XXI, muito bom livro, aliás. Em que as horas tantas ele diz assim, você quer saber mais sobre isso? Ele próprio dizia assim, pergunte ao Google. Eu tenho um amigo meu que disse que na sala de um colega dele, ele encontrou o seguinte, uma placa que dizia, se você veio aqui com o diagnóstico do Google, procura o Yahoo. Porque é um pouco desaforado. A ética dele não é... Quando você pensa em conceitos éticos, você fica dizendo, escuta, prontuário... Quem é que me diz que um prontuário médico hospitalar não pode ser pesquisado por outra pessoa? Quem é que diz que tem privacidade naquilo? Se eu sou médico do hospital, eu vou lá e vejo. Entende? Não tem a menor... Ele está ali, disponível, de certa forma. Eu acho que a gente tem que pensar em mecanismos de proteção, sim, e eu tenho que pensar em conceito ético. Mas quando eu estou reconhecendo uma imagem, por exemplo, é simplesmente no watch. Eu não estou dizendo nada, eu não estou interferindo, eu não estou dando indicações de medicação nem nada, entende? Quer dizer, veja, quando você tem um prontuário médico por problemas, está ficando de tal maneira difundido o uso de sistemas de diagnóstico clínico a partir daí, que você criou um consórcio para ver quem é que está desenvolvendo o sistema de apoio à decisão clínica e eu quero saber de que maneira ele está fazendo, quais os algoritmos ele está usando, de que maneira ele está chegando lá, como é que ele está cruzando dados. A gente quase trouxe o sistema de Harvard para cá. Como eu disse, eu ia usar o meu amigo, eu cheguei a conversar com o meu amigo Howard Slack, lá do Beth Israel, para a gente trazer, eu queria fazer um acordo em que eu trazia toda a experiência de Harvard, da Mastian, em relação do sistema Harvard, para o Brasil, e, em compensação, eu dava a eles toda a parte de doenças negligenciadas e doenças tropicais, ou o que seja, era a minha contrapartida. A gente estava quase acertando aí, para meu azar, o Howard Slack teve um infarto fulminante e morreu. Então, eu fiquei sem poder continuar a minha atenção. Mas, enfim, eu acho que vale a pena, sim, entende? Alguma coisa que você pode buscar ética sempre. Mas, na medida em que você tenha uma informação que é objetiva, simplesmente, eu tenho um banco de dados de diagnóstico e eu vou analisar, melhor isso do que você esperar um mês e meio para ter resposta. Veja, eu estou na frente do paciente numa atenção primária. Eu tenho que dar resposta ao paciente agora. Não é daqui. Eu não tenho como chegar e dizer, espera aí que eu vou chamar um médico, não tem outro. Não vou chamar um colega porque não tem. Posso chamar uma colega enfermeira que está ali, posso chamar a equipe de saúde para discutir, mas você está ali e tem que dar uma solução. Uma das coisas fundamentais da atenção primária, sem a qual ela não se firmará no Brasil, chama-se resolutividade. Eu preciso ter resolutividade. Coisa que a Covid, diga-se de passagem, atuou mal. Porque ela dizia, se você tiver algum problema, vá para casa, se tiver um problema, vai para um hospital, vai para uma UPA, ou seja, ela retirou da atenção primária a resolutividade que ela poderia ter, certamente, em muitos casos. Bom, enfim, eu acho que a gente tem que buscar ética sim, sempre. Ética é um processo natural, respeito ao paciente. Quando você faz, não sei o nome da colega que perguntou, quando você atende um paciente e você interrompe o paciente em 59 segundos, cadê a ética? Qual a ética que você tem quando você faz uma consulta que leva 5 minutos, 10 minutos? Olha aqui, eu fiz um estudo uma vez, vendo consultas médicas ao longo de um período em vários lugares. Eu vi o seguinte, o médico ele pede
À medida que vai passando o tempo e ele vai vendo a carga de pacientes que ele ainda tem, ele começa a querer se ver livre do paciente. Essa é a palavra certa. O que é que ele faz? Ele encaminha para o paciente, para o colega, pede um laudo especializado, que o paciente se vira para arranjar, ou ele pede exame. Então, se você pensar, a gente fez esse estudo, se você pegar o percentual de exames pedidos no início da sessão e no fim da sessão, no fim da sessão ele pede muito mais exame que no início, porque ele está com um pouco mais de pressa, é uma forma de ficar um pouco livre, o paciente gosta, porque já foi habituado a isso, achar que se você não pedir exame você não é bom médico, ao contrário. Mas, enfim, a medicina clínica, aquele aforismo de Euler que diz a clínica é soberana, nem sempre é aceita por todos. Não sei se respondi isso, não, mas estou aqui para responder o que eu quiser, com a minha experiência de muitos anos, muitos encargos. Você disse, Iris Mary, é verdade. Então, isso me acumulou uma experiência, e eu me lembro que eu fui para a área do INAMPS, porque eu queria ver se o que não se resolve. Eu estava convencido que, pela universidade, eu não ia mudar o sistema de saúde. Então, quem sabe eu vou para a área de serviço e consigo mudar lá. E a gente começou a tentar mudar, depois também não deu muito, não. Mas nós estamos num campo muito difícil. Eu me lembro que quando eu fui convidado para ir para o NAMPS, Luiz, eu perguntei ao professor Luiz Salles e ao ministro Hélio Beltrão, que tinha me convidado, por que eles estavam me convidando? Ele disse assim, olha, saúde é um campo tão complexo que não dá tempo de fazer Mobral. Não dá tempo de você aprender. Porque quando você começar a aprender, você mudou, porque tem 3, 4 anos seu cargo aqui vai levar 2, 3, 4 anos, então você tem que chegar sabendo, porque se você chegar lá e querer discutir aprender o que está acontecendo, você passou o tempo, entende? E você tinha problemas que você não resolve até hoje. Mas não sei se vocês sabem, mas na época, pelo menos, eu tinha 26 mil pacientes que tratávamos com hemodiálise. O custo dos 26 mil pacientes com hemodiálise era igual ao 5º estado do Brasil em termos de custo. Você gastava mais com esses 26 mil estados que 3 ou 4 estados nordestinos. Você começa a querer... Eu fui muito ameaçado de morte, claro. Você começa a querer saber por que é tão caro, o que você pode fazer. Entende? Eu propus que houvesse todo o sistema de hemodiálise estivesse coligado, conjuminado com o programa de transplante renal. E se não tivesse um transplante renal e não tivesse... E quem estava fazendo, em vez de hemodiálise, diálise peritorial contínua, ambulatorial, enfim... Você chegava em qualquer lugar, tinha placas assim, não me deixe morrer. Sociedade dos renais crônicos. Não, coisa... Você vai mexer na área de saúde, você mexe com campos muito críticos. Em relação ao médico, ele não quer... Se a gente conseguiu fazer o prontuário único em todo o Brasil, foi porque o médico não está interessado na atenção primária. Porque a atenção primária não dá dinheiro, não paga. Ele não fica rico com a atenção primária. Então, evidentemente, ele não tem tanto interesse e a gente vai ter que... Você vê que quando você quer ver se um campo é importante ou não é, vai ver o orçamento que está alocado a ele. Você vê que eu estou gastando com a atenção primária, que é 10% do verba do Ministério da Saúde, uns 70%, 80% vai lá para atenção secundária e terciária, que foi muito enfatizado com essa Covid. Você compra milhões de... Fico pensando o seguinte, o que vai acontecer com esses milhares de respiradores que foram criados? E que o médico vai achar uma maneira de usar. Você não tem dúvida que ele vai encontrar pacientes, nem que ele crie o paciente, ele vai querer usá-los no sistema. Enfim, eu acho que a saúde digital é um mecanismo que você tem de mostrar coisas, de demonstrar coisas, de apresentar coisas e mostrar ao médico de uma forma gradativa que, se ele incorporar esses conhecimentos na sua prática diária, ele vai melhorar a resolutividade da sua atividade. Se você não mostrar ao médico que aquilo é importante para ele, ele não vai incorporar. Então, o processo de educação tem que ser um processo que veja isso, de que maneira eu vou discutir com um grupo médico para ver a importância do que se está falando e de que maneira isso pode ser incorporado ao seu trabalho.
Muito bom. Bom, primeiro eu gostaria de expressar minha admiração, professor Lobo, por todo o seu protagonismo na informática em saúde brasileira, né? Um Hein? verdadeiro pioneiro, né? É. Mas por acaso. Pioneiro de grande repercussão em tudo que fez, inclusive na educação também, né? Com a formação do núcleo, que foi o primeiro a examinar essa questão das tecnologias na educação para a saúde, na UFRJ, e muitas outras coisas mais. E fico admirado do seu conhecimento de saúde digital. Olha que eu tenho alunos de pós-graduação de saúde digital que não sabem tanta coisa quanto você. Né? É sempre necessário a gente se atualizar, né? Independente da Claro. nossa idade, a gente tem que se manter atualizado o tempo todo para poder ensinar, inclusive, como você fez aqui conosco hoje, né? Uma grande lição, um voo panorâmico sobre a saúde digital e principalmente sobre essa questão da inteligência artificial, que são sistemas cognitivos. Eu não gosto muito de chamar de inteligência artificial, eu não gosto desse nome, porque a gente não sabe, do ponto de vista neurocientífico, e eu sou neurocientista originalmente, né? Trabalhei também na biofísica do Rio, a gente não sabe o que é inteligência verdadeiramente. Então, como é que nós vamos fazer uma inteligência artificial, imitar a inteligência, se a gente não sabe o que é inteligência? Eu prefiro computação cognitiva, como você usou. E outro dia alguém me perguntou, mas esse título da palestra do professor Lobo não é redundante? Ele falou inteligência cognitiva. Toda inteligência não é cognitiva? Eu falei, não. Tem inteligência emocional, tem inteligência musical, tem inteligência corporal. Quando ele Claro. fala inteligência cognitiva, ele quer enfatizar aquela raiz da palavra, cognos, ou konos, que seria grego, conhecimento, Conhecimento. exatamente. Então, É quando verdade. você fala de inteligência cognitiva, a inteligência artificial que a gente usa na medicina, ela é cognitiva, dentro daqueles dois grandes ramos, os que procuram imitar o cérebro, a organização do cérebro, são as redes neurais, e aqueles que procuram imitar a lógica, que são os sistemas expert, os sistemas especialistas baseados em regras. Cada um com funções totalmente diferentes, sendo que nenhuma delas é nem de longe parecida com o cérebro, né? Porque a gente não sabe também como é que o cérebro funciona. Mas está todo mundo querendo aplicar, né? Assim, esse negócio é hype, um hype tremendo. Todo mundo fala agora, inteligência artificial, um monte de health tech surgindo, desenvolvendo programinhas para isso, para aquilo, para ajudar na decisão em radiologia. Vários dos exemplos que você mostrou são, evidentemente, muito úteis em algumas coisas focadas. Mas a luta minha, do professor Luiz Carlos Lobo e do professor Luiz Roberto Oliveira, que é a luta da educação, e de tantos outros que estão aqui, é que o profissional de saúde ele entenda minimamente do que ele está falando ou do que ele está usando. Existe até uma frase, que não sei se você concorda, que diz que os médicos não serão substituídos pela inteligência artificial. Não serão. Porém, os médicos que não souberem usar a inteligência artificial serão substituídos. Né? O que você pensa dessa frase? Mas, de qualquer forma, muito obrigado por toda a sua colocação. A gente teria que fazer uma nova sessão só sobre a ética da inteligência artificial e a sua aplicação na medicina, porque tem repercussões extremamente importantes que você chegou a tocar, que, por exemplo, se um programa de inteligência artificial decidir alguma coisa, tipo um diagnóstico de uma imagem radiológica, quem que assina o laudo? É o software? Ou é Quem é o responsável? radiologista que aceitou e que é responsável profissionalmente perante a ética médica de ter aceito um diagnóstico que foi proposto para ele por uma máquina, né, por uma inteligência artificial? Esses problemas aqui, éticos, até É verdade. filosóficos, né, são muito sérios. E a gente está vendo que a inteligência artificial ela tem preconceitos também. Dependendo de como você treina ela, o aprendizado de máquina, o conjunto de dados que você vai usar, a inteligência artificial vai ser racista, vai ser misógina, vai se refletir aquele conjunto, né, de dados. Vai repetir o homem, claro. Vai repetir o homem. Até dizem que o Dr. Watson, em oncologia, né, o Watson Oncology,
ele foi treinado com os médicos do Sloan Kettering Institute, de Nova York. Sim. Lembrando que o Sloan, Alfred Sloan, foi um grande filântropo que deu dinheiro para montar um instituto, e o Kettering, que era um oncologista, foi que desenvolveu as primeiras quimioterapias, né? Se vocês lerem aquele livro, O Imperador de Todas as Doenças, que é um livro magnífico, que conta a história da oncologia e do tratamento oncológico, vocês vão ver isso. Então, a IBM usou o corpo clínico da Sloan Kettering para treinar um sistema capaz de diagnosticar 23 tipos diferentes. Desculpe, diagnosticar não. Propor tratamento para 23 tipos diferentes de câncer, começando com 3 cânceres de pulmão, principalmente. E esse programa ele teve muito pouca aplicabilidade no resto do mundo, porque ele refletia as práticas clínicas do Sloan Kettering, que não são aplicáveis no Brasil, por exemplo. Eles têm acesso a terapias, a quimioterapias, a fisioterapias, que nós não temos acesso no Brasil. Então, quando tentou se utilizar o Watson Oncology em outros países, foi um fracasso, porque ele foi treinado de acordo com a cabeça dos médicos do Sloan Kettering, né? Foi uma coisa que foi generalizável, vamos dizer assim. É verdade, você tem toda a razão, o aspecto ético de quem faz o laudo, mas veja só, eu não acho que você deve dar um laudo final, você deve dar uma indicação. Uhum. Você deve orientar, não é? Não seguir. Veja, o canadense, quando fala em protocolo, ele não diz que é um protocolo, ele diz assim, é um guideline. É uma linha de orientação de um diagnóstico. Então, é possível você buscar. Acho que a gente tem que sempre pensar no processo ético, estou de acordo. Mas você tem que pensar também, e isso não é justificativa, que no nosso dia o conceito ético também está muito sacrificado. Muito bem, né? Estamos chegando ao final, né, doutora Alice? Se tiver mais alguma pergunta. O professor Luiz quiser falar alguma coisa, nós estamos já com 1 hora, né? Quase 1 hora e meia. Acho que está todo mundo. Bom, vou falar bem pouquinho, bem rápido, né? Primeiro, parabenizar o professor Lobo. Não é a primeira vez que ele apresenta o sistema aqui. E, como se diz na expressão, todas as vezes que ele apresentou, sempre trouxe muita coisa nova e sempre foi casa cheia, né? É a segunda vez que o professor Lobo nos apresenta essa. Eu gosto muito porque é uma pessoa da área de saúde, um colega médico, que tem uma história na evolução da saúde digital no próprio país, que traz todas as reflexões a partir de uma experiência pessoal bem sedimentada, né? Mas uma coisa que eu sempre insisto é o seguinte, que onde é que estão as nossas instituições, né, que não percebem que o problema da educação é importante, né? Por que as nossas instituições conversam tão pouco? Por que a gente não vê, no momento desse, em que a saúde digital do país está sendo implantada, que é preciso construir a força de trabalho para isso, e essa força de trabalho tem pelo menos 3 contingentes profissionais, e as nossas instituições elas não dialogam mais, não fazem da convergência, né, o eixo principal de trabalho para que a gente possa colocar a educação. E a educação é importante porque se você não educar, você não formar, você vai ter muita dificuldade de passar por cima dessas dificuldades éticas, porque você não vai desenvolver espírito crítico, em primeiro lugar. Sem espírito crítico não vai ter senso ético que se sustente e todo mundo vai ficar procurando a maneira mais fácil de fazer, né? Quer dizer, aquele exemplo que o senhor deu do reitor de Harvard, Harvard forma prêmios Nobel. Quer dizer, se você ficar pensando que as pessoas não devem utilizar essas tecnologias todas que mudam a comunicação entre as pessoas para que, a partir daí, a gente faça o consenso do que é melhor, e isso só pode ser feito através da educação, onde é que está a nossa instituição que trabalha com educação médica? Onde é que está a nossa instituição que trabalha com educação de saúde? Onde é que estão os nossos ministérios envolvidos nisso, né? Ou seja, aquele modelo da universidade que se apoia do tripé
ensino, pesquisa e extensão, se hoje não for acrescido a isso, né, o outro tripé, que é o tripé da inovação, do empreendedorismo e principalmente da liderança apreciativa, para que as pessoas aprendam a convergir as suas ideias, as suas perspectivas, nós vamos passar 30 anos sem sair do canto, vamos passar mais 30 anos discutindo e a saúde digital evoluindo no país e até passando por uma situação de termos aí alguma possibilidade de retrocesso, né? Mas, enfim, foi não, professor. Eu queria dizer o seguinte, você não precisa enfatizar muito a um cirurgião que queira andar em ponta de linha, que é importante ele usar, em determinadas cirurgias, um robô. Você não precisa muito, ao contrário, quer dizer, veja, se ele vai comprar um robô, que são 2 ou 3 fabricantes aí, ele tem que passar 2 ou 3 semanas de aprendizado lá na fábrica para poder usar, porque o fabricante quer ter certeza que ele vai usar bem. E ele tem que aprender a usar aquilo. Mas você não força ele a usar. Me lembro que anos atrás eu encontrei um cirurgião de área clínica e me disse, eu estou indo para os Estados Unidos para aprender a usar um robô em cirurgia. Eu fazia cirurgia abdominal e fazia muito protologia. Então, escuta, ninguém forçou ele a fazer. Ele sentiu a necessidade de ter, porque melhorava a sua prática, melhorava a sua atividade, melhorava o seu... Então, a gente precisa fazer com que ele entenda a importância disso tudo. Senão ele vai achar que isso é bom para o epidemiologista fazer banco de dados, ou ele vai achar que é para... Sempre acha que a incumbência é do outro. E nunca uma incumbência geral. Ele tem que ter... A gente tem uma grande oportunidade agora com esse prontuário do cidadão de fazer com que vocês... Tinham me prometido, aliás, que eles chamavam de Connect SUS profissional, que o médico teria a condição de seguir o paciente, o profissional de saúde, a enfermeira, teria a condição. Então, com isso, você poderia ver não só o acompanhamento do paciente, como você poderia acessar bases de dados, fazer um edge computing lá, e você fazer a computação, não do país, mas fazer uma computação do que está acontecendo na minha região, comparar com outras regiões. Eu posso fazer um edge computing e fazer isso muito bem. Mas eu preciso que alguém entenda disso e queira mostrar essa importância porque o profissional que está lá teria interesse em ver. Mas esse trabalho não é feito. Quer dizer, como eu te falei, a gente está fazendo bases de dados maravilhosas que são muito pouco consultadas. Você não está gerando bases de dados, eu não sei porquê. Aliás, eu tinha quando eu comecei a medicina, tinha um médico muito conhecido que chamava-se Carlos Gentili de Mello, e ele é um grande sanitarista, ele dizia o seguinte: se você gera uma informação e ela não gera uma ação com o paciente, com quem gerou, ele não serve para nada. A área de saúde, ele dizia, gera muito lixo técnico, porque você gera uma informação que não dá feedback nenhum. Mas eu estava vendo uma paciente uma residente lá em Brasília, que estava acompanhando casos de... Ela começou a ver que paciente que tinha obesidade, sobrepeso, obesidade, tinha um curso da Covid pior. E eu disse assim, você informou isso para sua secretaria ou para sua diretora regional, o que seja, que você observou esse fato? Você observou. Ela disse assim, informei. Você teve algum retorno? Não, nenhum. Então, quer dizer, você tem uma coisa, você diz, olha, eu observei isso, será verdade? Tem que ter um feedback, alguém que pegue e dê um retorno para... Não é? Ela teve a curiosidade, não é? O Einstein dizia que a principal característica do homem era curiosidade. Ela teve a curiosidade de saber, por que o paciente mais obeso tem curso pior? Formidável, fez uma correlação, não precisou de Big Data, não. Uma correlação clínica simples ali, mas não tem retorno nenhum. Ele informa isso nos prontuários e vai para lá e não volta. Quer dizer, eu preciso fazer que haja 2 mãos. Já discuti isso muito no DataSUS. Pode ser que se consiga facilitar isso e talvez ao nível mais básico se consiga achar a importância disso. Mas, enfim, é fundamental. Uma coisa eu concordo com o professor Sabatini, a gente precisa fazer vários outros momentos, né, professor, semelhantes a esse, para aprofundar essa discussão, né? Porque, por outro lado, professor, a gente precisa entender que nas nossas escolas, o que está sendo ensinado e a maneira como está sendo ensinado
né, ainda passa por muita tradição, por muito tradicionalismo. Os professores têm muita dificuldade de querer utilizar essas tecnologias digitais mais modernas, né? Agora, o professor José Otávio, nesse instante, colocou que a gente precisa de disciplinas, né, nas áreas da saúde feitas usando rede de comunicação. Nós temos um sistema com uma imensa capilaridade, que é o da rede RUT, e nós não vemos os nossos docentes utilizando isso para melhorar os processos de ensino e aprendizagem. As nossas avaliações ainda são muito pobres, né? Usamos muito pouco sistema de simulação, ou seja, você não sabe a resistência que eu enfrento, está compreendendo, para colocar na minha faculdade a educação em saúde digital como uma disciplina obrigatória. Estou conseguindo agora, mas foi uma coisa penosa. Eu nem me meti lá na confusão, porque senão, né? Mas está saindo. O diretor da faculdade me disse que acha que daqui para o final do ano sai, mas por quê? Porque tinha disciplina que estava com excesso de horários e eles então chamaram disso. Olha, tira um pouco dessas horas aí, vamos utilizar. Mas foi no momento em que disseram que a pandemia estava diminuindo, todo mundo quis voltar para o presencial. Quer dizer, e o que resultou? Né? Quantos docentes aprenderam o que é realmente a educação à distância para sair das suas práticas de ensino presencial, para melhorar as suas práticas de ensino, mesclando o presencial com o virtual? A universidade nem tem um programa, tá, de melhoramento da qualidade docente utilizando essas práticas. O que aconteceu na grande maioria das universidades. Poucas tiveram. E as que tiveram, como a professora, o esforço do professor Sabatini na Baiana, não era a Universidade Federal. Né? Por quê? Porque as universidades particulares tiveram mais atenção a isso. Né? Enfim, essa é uma discussão grande. Eu acho que é verdade. Nós temos que aprofundar essa discussão e ter muito cuidado, porque tem muita gente aí que se sente muito mal quando a gente fala disso. Por exemplo, eu enfrento aqui uma dificuldade muito grande quando eu falo na necessidade de melhorar os letramentos. As pessoas ficam chateadíssimas quando eu uso esse termo. Aí, recentemente, eu, lá na faculdade, em almoçar, me encontrei com uma dessas pessoas que resiste. Eu digo, rapaz, me diga uma coisa. Que tal se a gente falasse nas competências? Que precisa melhorar as competências. Ah, rapaz, esse termo sim, esse termo é bom. Quer dizer, ainda tem a questão semântica, né? O professor Sabatini também deu um risozinho ali. Tem a questão semântica, né, professor Sabatini? Muito bom, mas eu encerro minha participação bem, então. aqui. Quero agradecer a todos. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos pela participação hoje, em nome do nosso SIG. E esperamos vocês no próximo mês, agora em agosto. Obrigada. Bem a todos. Obrigado pela Boa noite. Estou disponível, tá bom. Um abraço a todos, então. Um abraço. Um abraço. Obrigado, professor Lobo. Tchau, tchau. Prazer em rever o Sabatini aí. Prazer em rever. Tá bom. Um abraço. Um abraço.